Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na parte segunda, tratando do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 4, falando da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. Na questão número 188, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Foi a seguinte: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Eles respondem o seguinte: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens, a terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Essa foi a resposta dos espíritos. Né? Veja que quando o espírito ele é elevado, é um espírito puro, é uma outra categoria, já passou por diversos aprendizados, então ele consegue estar vinculado a um planeta, mas ao mesmo tempo tem liberdade, né? Porque já atingiu isso através do seu mérito, né? Da sua capacidade evolutiva, também de fazer outros trabalhos, estar em outros planos, né? De acordo com a necessidade, né? Ou de acordo com aquilo que foi proposto a ele pela divindade, tamanho a evolução desse espírito que já atingiu, né, a categoria de espírito puro. Nós estamos falando de seres iluminados, né, que realmente passaram por todas as provações e já alcançaram esse nível de adiantamento de evolução. Só que Kardec também faz uma nota aqui, é um pouco extensa, mas acho que é muito importante, porque tem um ensinamento aqui de Allan Kardec sobre este ponto. E nessa nota ele diz o seguinte: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Né? Primeiro ponto, nosso planeta ainda é um planeta menos adiantado. Então, é por essa razão, quando nós encarnamos aqui no planeta Terra, nós ficamos vinculados simplesmente ao planeta Terra para cumprir com as nossas obrigações na questão da reencarnação. Então, nós não conseguimos fazer igual os espíritos puros, que conseguem fazer trabalhos fora do planeta onde está. Nós, porque somos ainda espíritos inferiores, quando reencarnamos na Terra, no planeta Terra, estamos focados aqui para cumprir com o nosso papel da reencarnação, ou seja, as nossas provas, os nossos aprendizados, as nossas expiações que temos que passar aqui no planeta Terra. Seguindo, Marte estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muitos a todos os respeitos. O Sol não seria muito habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio de fluido universal. Considerando do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância de que esteja do Sol nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tido por mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Do ponto de vista, pessoal, da questão de adiantamento, né, a questão do Sol aqui colocado não interfere em nada no grau de adiantamento, se você está mais perto do Sol ou mais distante. Né? O ponto aqui é outro. Né? Seguindo, muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas, disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Ou seja, né, fazendo um comparado que, embora sendo aqui que Júpiter é um planeta mais elevado, ainda assim, de acordo, né, com opiniões dessas personalidades que passaram no planeta Terra, eles não seriam seres assim tão evoluídos. Aí vem uma explicação. Ó. Nisso, nada há de surpreendente, desde que se atenda que, possivelmente, certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenhar ali certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Ou seja, né, ainda com a nossa capacidade de entender, muitos espíritos que aqui reencarnaram no passado, com grandes nomes, que fizeram grandes feitos, vieram com uma missão para ajudar a humanidade a evoluir no campo da moralidade, no campo, né,
do amor mesmo propriamente dito, e também no campo da intelectualidade, são espíritos que vieram com esta designação. Então, ou seja, talvez o conhecimento humano ainda não chegou a tanto para entender que estes espíritos que aqui quando vieram para fazer um trabalho ligado à moralidade, ou seja, espíritos com um grau de desprendimento das questões materiais muito grande. Então ainda nós, como somos seres muito inferiores, e não temos essa capacidade de entender isso, né? Quando eu falo de uma forma geral. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Ou seja, entre esses espíritos que reencarnaram na Terra, depois reencarnaram em Júpiter, você tem um período, uma janela de tempo. E nessa janela de tempo, eles continuam evoluindo, eles continuam avançando, melhorando, né, encarnação em encarnação. Ou seja, nós não paramos, né? Deus não para, nós também não paramos. Então, nós o tempo todo estamos passando por provações, por lições aprendidas e evoluindo. Cada planeta que vivemos, aprendemos naquela condição, naquela característica e usamos isso para os próximos, né, até atingirmos o ponto, né, que é o ponto de espíritos puros. Finalmente, cumpre-se considere que, naquele mundo como no vosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que, entre esses graus, pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Ou seja, mesmo aqui no planeta Terra, nós temos graus de adiantamento diferentes. Nós temos os homens mais civilizados e temos também aqueles homens mais selvagens. Mesmo estando no planeta Terra, são subcategorias, né? Então ele está dizendo o seguinte, que mesmo que você esteja num plano mais adiantado, nem todos estão no mesmo grau de desenvolvimento. Por quê? Porque você tem uma faixa ali, né, de evolução. Então ele está explicando também esse ponto. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. Fazendo uma comparação aqui, né, com uma época de Paris, né? As condições de longevidade não são, tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra. E as idades não se podem comparar. E aí traz um ponto importante aqui. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a cidade que tinha nesse mundo, disse, não, interrogado sobre a idade, né, que tinha nesse mundo, disse, não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais, se referindo que o tempo neste mundo em que esse espírito habitava é diferente do tempo que contamos aqui no planeta Terra. E aí mais à frente ele vai trazer um ponto importante. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Fazendo uma comparação. Ele está lá faz 6 meses. Então, ele comparando com a Terra, é como se ele tivesse 30 anos. Ou seja, ele mesmo citou que lá desenvolve-se mais rápido. E aí Kardec faz uma outra observação. Muitas respostas análogas, né, semelhantes a essa, foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil. Ou seja, com certeza, né, por como a Kardec, né, tinha essa questão da capilaridade, ia capturando vários, né, entrevistas com esses espíritos, né, naquele momento que tinha essa conversa, então ele identificou que havia sim situações parecidas. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal, comparando aqui agora o planeta Terra, né, que alguns animais em poucos meses atingem já praticamente a sua plena forma, né? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que ele cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Assim como é rebaixar a divindade ou imaginar-se que, fora o homem, nada mais seria possível a Deus. Ou seja, e Kardec finaliza, né, essa nota que ele coloca sobre essa questão. Importante entender que não é porque
aquilo que nós não conhecemos, não entendemos, não esteja em planos mais avançados e não seja possível a divindade. Então o que ele quis dizer é que aquilo que está fora do controle humano, do que nós conhecemos até o momento, não quer dizer que para a divindade seja impossível. É o que ele está dizendo aqui. E aí, fazendo um breve resumo dessa questão tão importante, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus, né? Então a terra, ela é um lugar que, comparado a outros planos, menos adiantado, tanto fisicamente nas questões, né, da matéria, como também moralmente. Então, nós somos espíritos buscando evolução. Estamos passando por um processo de regeneração, mas ainda a nossa categoria ainda é uma categoria de menos adiantado. Espíritos mais adiantados são enviados para a Terra eventualmente, para nos ensinar os aprendizados morais e intelectuais. Espíritos missionários com muito desprendimento, que aos nossos olhos não se enxerga muito valor. Ou seja, ainda temos muito que perceber no tocante a isso, né? Muitos espíritos vieram aqui, né, de outros mundos mais avançados para nos dar o testemunho, para nos dar o exemplo de como lidar com os problemas materiais, morais, físicos, intelectuais, né? E, então, muitas vezes nós não temos o entendimento para reconhecer esse valor, mas nós estamos trabalhando para cada vez mais reconhecer. Por quê? São esses espíritos que trazem para nós as mudanças que vêm de tempos em tempos. De tempos em tempos, os espíritos que reencarnam no planeta Terra, eles vêm mais evoluídos. Isso vai passando conhecimento adiante. Então nós precisamos que eles venham para nos direcionar, né, novos caminhos, novas possibilidades, que ainda, de acordo com a nossa capacidade intelectual, não temos condição de aprender tão rapidamente. Por isso há necessidade de você levar várias reencarnações para você assimilar o conhecimento, né? Entre as diversas existências que temos, estamos evoluindo de uma para a outra. Mesmo que não percebamos, mas as evoluções elas são constantes, pequenas, entre uma encarnação e outra. Por isso que é importante a gente estar sempre se perguntando e refletindo sobre isso. Será que nós estamos aprendendo ou estamos passando por cima dos próprios erros e não estamos refletindo sobre aquilo que está acontecendo? Isso vale para tudo, na questão moral, na questão física, na questão intelectual, na questão social. É importante que a gente contribua, né, para a melhoria do planeta. E de fato nós também estaremos contribuindo, né? Bom, então os planetas são escolas, né? Os planetas são hospitais a serviço da evolução do espírito. Então, todo planeta ele traz para nós, de acordo com as suas características, aquilo que precisamos para evoluir. E na medida que nós vamos conhecendo a verdade vai nos libertando. Disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então chegará um dia que todos nós, espíritos ainda inferiores, vamos avançando, vamos aprendendo, conhecendo a verdade, e essa verdade vai nos libertando. E aí a gente vai conseguir chegar na condição de espírito puro. Todos nós chegaremos lá. O esforço é de cada um e por isso que é importante a gente refletir sobre tudo que acontece nas nossas vidas. E a partir disso, né, ter uma atitude coerente com aquilo que nós queremos, que é o amor, né, a bondade, a caridade, o respeito ao próximo, né, o sentimento de viver de forma coletiva e não só de forma individual, de forma egoísta. Então é isso que a gente procura plantar no dia a dia e melhorando a cada nova oportunidade de reencarnar, seja aqui na Terra ou seja em qualquer outro planeta. Ok? Uma lição muito oportuna que trouxe pontos muito importantes para o nosso avanço, né, para a nossa caminhada evolutiva. Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.